Olá, hoje nós vamos apresentar para vocês a ficha 2, né, que são os questionamentos sobre a observação da ação docente. Então, eu começo apresentando essa ficha para vocês. Peço que vocês vejam e revejam a aula quantas vezes for necessário, porque tem vários detalhes para a gente discutir. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês nos fóruns. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a ficha de observação da ação docente. Ela inicia então com uma grade de identificação, onde vocês devem preencher o que é solicitado. O estagiário então é vocês, né? Vocês vão colocar o nome de vocês na ficha. A instituição concedente é a instituição onde vocês vão realizar o estágio, que vocês iniciam ele pela atividade de observação. Depois então o docente supervisor, que é aquele docente que vai estar na sala de aula com vocês, é o regente da turma, o nome desse professor. O componente curricular do estágio é a disciplina onde vocês vão estagiar. Então, é aquela disciplina onde vocês vão desenvolver o estágio de vocês. Nesse item, vocês devem colocar o nome da disciplina. Depois, a modalidade do estágio, então ele pode ser feito em cursos técnicos integrados, técnico subsequente ou escolas profissionalizantes. Então, vocês devem, nessa modalidade, colocar um destes itens. O tutor presencial, quem é o tutor que está acompanhando vocês. A turma, caso essa turma tenha alguma identificação. O ano, a série ou adiantamento dessa turma. No ensino médio integrado, vocês vão ver que existe essa diferenciação. E a data em que vocês estão realizando a visita. Bom, então a ficha de observação, ela inicia com o seguinte questionamento. Quais os objetivos definidos para a aula ser observada? Essa questão vocês podem ou simplesmente observá-la, se a professora define o objetivo da aula quando inicia a aula junto aos alunos, ou vocês podem perguntar no início da aula. Depois, o que pretende que os alunos aprendam e como saberá se os alunos aprenderam? Da mesma forma, vocês vão observar isso ao longo da aula que vocês estão dispostos a analisar. E aí, então, com as evidências que o professor vai disponibilizar, vocês vão responder essa questão. Depois, quais as abordagens, estratégias e recursos definidos para a concretização desses objetivos? Então, o professor estabelece um objetivo, compreender determinado conceito. Por exemplo, como o professor chega para atingir esse objetivo? Então, isso é a abordagem que o professor vai utilizar para chegar no objetivo que ele determinou. Depois, a integração desta aula específica no currículo ou no planejamento mais alargado, como esta aula se relaciona com as anteriores e as seguintes. Então, quando o professor começar a aula e no decorrer desse período, vocês vão poder ter uma ideia de que se essa aula é uma aula introdutória de conteúdo, se essa aula é uma aula onde o professor está desenvolvendo o conteúdo ou se o professor está finalizando o conteúdo. E aí vocês vão conseguir perceber se essa aula ela faz parte de um planejamento amplo ou se simplesmente o professor planejou aquela aula para aquele momento. É isso que essa questão pretende abordar. Na questão seguinte, as possibilidades de diferenciação previstas em resposta às diferentes características e ritmos de alunos. Essa questão, então, ela aborda o ritmo de aprendizagem dos alunos. Existem alunos muito diferentes em questão de aprendizagem na sala de aula, vocês vão ter a oportunidade de observar isso. E essa questão, ela tenta identificar, então, se o professor contempla esses alunos, o que o professor faz para que esses alunos também tenham uma aprendizagem efetiva. Então, vocês deverão descrever se existe essa diferenciação ou não. Na próxima questão, a forma como serão obtidas evidências do grau de concretização dos objetivos propostos. Então, o que seria esse grau de concretização? Se os alunos realmente aprenderam aquilo que ele propôs. Então, como é que o professor vai fazer? Ele vai aplicar uma prova? Ele faz questões orais? Como ele identifica se os alunos aprenderam? Na sequência, as regras estabelecidas para a frequência, participação, duração e modo de realização das tarefas.
Esse professor, quando inicia uma atividade, quando inicia uma tarefa, ele estabelece regras previamente com os alunos, fica claro quanto tempo vai durar essa atividade, como é que os alunos têm que participarem, se os alunos têm que estarem presentes ou não. Essas questões é o que está sendo perguntado. E por último, então, que eu vou trabalhar com vocês, se o professor relaciona os objetivos propostos com o que realmente aconteceu. Então, em algum momento da aula, o professor retoma esses objetivos e tenta comparar se esses objetivos foram atingidos. Como eu falei no início, quando o professor trabalha algum determinado conceito, ele retoma ao fim da aula esse conceito, se os alunos realmente aprenderam o determinado conceito. Isso é o que vocês devem analisar para essa última questão. A professora Raquel vai dar sequência, então, nesta ficha. Eu procurei abordar ela de forma a não induzir vocês a uma resposta, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no fórum. Então, dando continuidade aos questionamentos da observação da ação docente, nós temos a seguinte pergunta: quais as tarefas propostas para os alunos e qual a sua relevância no tema em estudo? Então, cada professor, dependendo do conteúdo que ele está abordando, ele vai propor tarefas relacionadas com aquele conteúdo. E vocês vão observar se essas tarefas, se essas atividades estão de acordo com o conteúdo trabalhado. O nosso próximo questionamento são os tipos de interações realizadas no decorrer da aula entre professor-alunos e alunos-alunos. Esse ambiente, né, essas interações, elas são favoráveis para o aprendizado, né? O professor motiva os alunos, os colegas dão apoio uns aos outros. Então, são essas interações que vocês precisam observar. Como se deu o término da aula? O professor fez uma retomada do conteúdo trabalhado durante a aula, ele fez questionamentos para observar o aprendizado dos alunos e verificar como a turma se saiu diante daquele conteúdo ou diante daquelas atividades propostas. O professor fez um link já com o próximo conteúdo que será trabalhado no próximo dia de aula. Então, é isso que vocês precisam verificar quando a aula termina, a aula desse professor termina. E o próximo questionamento seria de que forma o comportamento do professor interferiu no comportamento e na aprendizagem dos alunos, né? Porque nós, professores, quando nós ministramos os nossos conteúdos, nós temos um determinado comportamento durante as aulas, né? Esse professor, ele foi motivador, ele foi incentivador, né? De que forma, então, né, esse comportamento do professor interfere na aprendizagem dos alunos? Depois nós temos o que vocês consideram, vocês vão ter que analisar durante a aula, que tem ocorrido bem, né? Então, vocês vão citar todas as atitudes e atividades que vocês consideram que foram bem, que foram boas, né? Produtivas. O que você gostaria de alterar e como alterar, né? Porque quando nós fazemos uma crítica, nós temos que fazer uma crítica construtiva e propor uma melhora, né, para aquela atividade ou aquela metodologia utilizada. Depois vocês vão citar situações atípicas que tenham ocorrido, né, se ocorreram ou não. Então, estas são os questionamentos que vocês vão fazer para observar a ação do professor titular da disciplina.